Então, eu quero compartilhar com os irmãos. Nós temos falado há um tempo, se não me engano, são 8 ou 9 semanas, que eu tenho compartilhado com os irmãos acerca do Evangelho é o poder de Deus, né? Usando o livro de Romanos como essa base, esse fundamento para compartilhar sobre isso. E na última semana nós falamos sobre o Deus que justifica o ímpio. Sabe que existem coisas em relação ao Evangelho que realmente nos deixam impactados, mesmo que já temos anos de caminhada, né? Eu converti no ano de 2006, então tem alguns anos que eu já caminho com o Senhor, né? Alguns anos também que já estou servindo a Deus como líder de uma igreja, mas existem alguns aspectos que eles vão nos impressionando cada vez mais. E os irmãos que me conhecem, ou você de alguma maneira já ouviu falar de nós como igreja, nós somos enfáticos em falar do Evangelho, em falar da graça de Deus. O foco do nosso ensino jamais foi aquilo que o homem tem que fazer, aquilo que o homem é obrigado a fazer, ou aquilo que ele deixou de fazer. Não, o foco é aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. É aquilo que Cristo fez, e o Evangelho é isso. Capítulo 1 de Romanos, versículo 17, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crer. E diz que o Evangelho, a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. E aí muitos de nós, sem ter por vezes o conhecimento e a revelação da palavra, achamos que quando está falando de justiça de Deus, aqui nós estamos falando do aspecto caráter de Deus, que Deus é justo. Obviamente Deus é justo no seu caráter, né? a sua retidão, ok, mas aqui o que Paulo está falando não é sobre esse aspecto. Paulo está falando sobre justiça como dádiva que nós recebemos de Deus. E a ilustração que eu sempre uso é que Deus então nos deu uma roupa, e essa roupa é a justiça de Cristo, e Ele nos justificou, Ele nos aceitou, e agora nos vestiu com essa roupa, e agora então nós somos justificados. E essa palavra do Deus que justifica o ímpio, irmãos, ela é muito profunda. Por quê? Porque Deus justifica o ímpio, ele sendo ímpio. E o que é ímpio, pastor? Essa palavra, né, tão conhecida e tão pouco compreendida. O que é um ímpio? Ímpio é aquele que nasceu de Adão. Ímpio é todo aquele que ainda não vive para a glória de Deus. Não é uma pessoa perfeita, né? O para viver para Deus não quer dizer que a pessoa é perfeita, mas quer dizer que a pessoa reconheceu Deus como a Cristo como seu Senhor e Salvador. É o que vai acontecer aqui nesta noite. Então ele deixa de ser ímpio, ele deixa de ser pecador, e ele se torna agora filho de Deus. E isso não tem a ver com a atitude da pessoa, isso tem a ver com a atitude de Deus. Isso é o Evangelho, isso é a justiça de Deus. Então no Evangelho ele revela a justiça de Deus, aquilo que Deus fez para mim e para você, sem eu e você ter nenhum tipo de mérito, sem eu e você ter um tipo de obra, de obedecer algum tipo de lei. Muitas pessoas acreditam que Deus então vai aceitar quando a pessoa obedecer, quando a pessoa fizer tudo correto. Ok, não estou dizendo que não devemos fazer as coisas corretas. Eu só estou dizendo que mesmo que você faça tudo correto, isso não qualifica você a ser aceito por Deus, ou seja, ser justificado. Deus justifica o ímpio. Deus justifica quando o ímpio, ele ainda é ímpio. O ímpio, ele é pecador, ele é do jeito que ele é, da maneira que ele é, da maneira que ele nasceu, com seus erros, com as suas falhas, com as suas limitações. A graça de Deus é isso, é Deus estendendo a sua graça e aceitando o pecador do jeito que ele é. Obviamente que depois que esse pecador ele é salvo, ele é aceito por Deus, ele vai entrar num processo de transformação. Só que esse processo de transformação não dura um dia, uma semana, um mês. Esse processo de transformação dura a vida toda. Todos nós vamos estar continuamente sendo transformados. Todos nós ainda, sendo justificados por Deus, continuamos com limitações, continuamos com falhas, continuamos com erros. Mas obviamente Deus então agora, Ele não deixa de me aceitar por conta disso, porque eu não fui aceito pelo que eu faço. Logo, Deus não tem como me deixar por conta daquilo que eu faço. Mas eu sou aceito por causa da bondade de Deus. Eu sou aceito por causa desse grande amor que Deus nos revelou em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar em alguns minutos com os irmãos aqui, agora no capítulo 5 de Romanos, que Paulo vai falar sobre as consequências da justificação, as consequências daquele que é justificado. O apóstolo Paulo, ele é um mestre da palavra de Deus, ele foi alguém que teve um testemunho marcante, alguém que foi transformado por Deus, ele era perseguidor da igreja,
Imagine, alguém que matava os cristãos, que odiava aqueles, né, que servem a Deus. Essa era a nossa história. E aí Paulo então teve um encontro com a graça de Deus. O Senhor revelou o amor de Deus em relação a ele. E aí o apóstolo Paulo recebe uma revelação da graça do Senhor, e agora ele começa a compartilhar. Na carta aos Romanos nós vamos ver ele compartilhando com aqueles que moram em Roma, que estão em Roma, tanto judeus quanto gentios. E aí ele fala sobre essa justiça de Deus. Só que no capítulo 5 agora ele continua falando da justiça de Deus. Ele continua falando da justificação, como eu já bem falei em outro momento, que ele fala a mesma coisa diversas vezes, de maneiras diferentes. Para quê? Para que haja entendimento. E aqui é um aspecto interessante, antes de eu entrar aqui nos versículos do capítulo 5 que nós vamos falar hoje. É importante você sabermos que a fé, ela não está ligada com a emoção. Obviamente a fé, ela afeta a nossa emoção. Nós vamos nos emocionar aqui nessa noite, e isso é saudável, isso é de Deus. Só que eu e você não podemos agora ter como estilo de vida os nossos sentimentos. Por quê? Porque um dia você está triste, outro dia você está feliz. Então Deus não depende do seu sentimento, e nós não dependemos do sentimento de Deus. Não, existem coisas que elas são racionais e lógicas. Eu sei que existe por aí muita gente que coloca isso contra, né? Então, se você é alguém racional, se você é alguém lógico, você é alguém que não tem fé. Mas a fé bíblica, a fé verdadeira é lógica, ela não é ilógica. Não, então tem coisas, né, como se fosse um exemplo, mas é como se fosse 2 mais 2, ok? É tão lógico, 2 mais 2 vai ser sempre 4, muda alguma coisa? Se você fizer uma conta de 2 mais 2 na aula de matemática, ela vai ser 4, sim ou não? Se você fizer uma conta de 2 mais 2 na aula de física, ela vai mudar o valor dela? É a mesma coisa, é 4. Então é como se fosse coisas óbvias, de raciocínio óbvio, é você pensar. Então, em relação ao Evangelho, tem muitas pessoas que eles estão procurando algo para gerar dúvida, algo para ficar confuso. Só que Paulo, tudo que ele fala é para gerar certeza, é para gerar convicção, é para dizer: você que creu em Cristo, você é salvo, você é justificado, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. Você foi justificado pelo sangue, os seus pecados foram totalmente perdoados. Deus entregou o Filho quando você era pecador, quando você era ímpio, quando você era inimigo de Deus. Ele mostrou o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Então, o dia que você estiver abalado por alguma coisa, algum desafio que você esteja enfrentando, você precisa ser lógico, você não pode ser emocional. Porque se você for por emocional, você vai dizer: mas Deus não me ama. Por quê? Porque tem coisa acontecendo errada na minha vida. Porque, enfim, né, furou o pneu do meu carro. Porque não aconteceu do jeito que eu queria, discuti com a minha esposa, briguei com a minha sogra, que não é tão difícil. Estou brincando. Está entendendo? Aí a fé, o aspecto da fé é colocado em dúvida por conta das emoções. Então, no dia mal, na circunstância desafiadora, você precisa parar e dizer: só um pouquinho, deixa eu avaliar aqui. O que é avaliar? Como, né, nós falamos na última semana, Paulo dizendo o que a Escritura diz sobre isso. Porque, por exemplo, quando você recebe a justiça de Deus, e você não recebe a justiça de Deus porque você é justo, porque você é correto, não. Você recebe a justiça de Deus como um presente, Ele dá para você. Ele que veste você. Mas vai ter o dia que você vai cometer um erro. Tem o dia que você vai errar. Todos nós erramos, todos nós vamos falhar. E eu não estou dizendo aqui, profetizando ou amaldiçoando, você vai errar. Isso é um fato. Por quê? Porque nós somos naturais. É o dia que você vai responder atravessado para sua mãe, para seu pai, para sua esposa. Alguma coisa vai acontecer, você vai chutar o gato que está incomodando na frente de casa. Você vai xingar a pessoa, né? Ou ainda ficou com vontade de xingar a pessoa que atravessou na sua frente no trânsito caótico de Cidreira, ou de Pinhal. Capivari também, né? É muito... Está entendendo? O pastor está dizendo que tem que fazer coisa errada. Não estou dizendo que fazer coisa errada vai acontecer. Não estou aqui fortalecendo eu, só estou dizendo que isso é um fato da vida, vai acontecer. Obviamente, à medida que você vai amadurecendo, você vai se parecendo cada vez mais com Jesus, ok? Você vai deixando de ser imaturo como uma criança no aspecto espiritual, e você vai se tornando maduro. Mas mesmo maduro, você ainda vai errar. Só que no dia do erro, no dia da falha, no dia do fracasso, no dia que a sua expectativa não é suprida, se você for agora basear, fundamentar e definir o seu relacionamento com Deus com base na emoção, pronto, você esquece tudo aquilo que Ele fez na cruz.
Você esquece tudo aquilo que Deus fez em Jesus na cruz do Calvário. Aí é o dia que você precisa ser lógico, só um pouquinho. Ele morreu para me salvar. Ele morreu e os meus pecados foram perdoados. Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele entrou na morte. Ele levou as enfermidades para que eu pudesse ser curado e sarado. Foi Ele que fez, então é uma questão lógica. E aqui em Romanos 5, Paulo usa uma expressão, que é a expressão muito mais, 5 vezes. E ele fala a mesma coisa. E eu quero começar lendo com você, então, se você quiser abrir aí ou acompanhar na projeção, Romanos capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 6. O primeiro muito mais de Paulo está no versículo 9. Mas vamos ler o 6 para que eu e você venhamos a entender esse contexto. Romanos 5, versículo 6. Diz assim a palavra: porque Cristo, preste bem atenção, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Aí o 9, ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então o que Paulo está dizendo, gente? Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, e o que ele está dizendo com fraco? Quando eu e você não encontrávamos em nós, ou tentamos encontrar, e obviamente não encontramos força, para de alguma maneira tentar ser aceito por Deus. Até tentamos, mas não achamos. Por quê? Porque o final da história diz: realmente eu sou fraco, eu não consigo. E a primeira maneira que as pessoas tentam ser aceitas por Deus é cumprindo a lei, cumprindo os mandamentos. E provavelmente você em algum momento tentou cumprir os mandamentos para ser aceito por Deus. E aí você tentou cumprir o mandamento. Então o mandamento vai dizer para você: não mentirás. Não mentirás, não roubarás. Pastor, eu nunca roubei, eu nunca menti. Talvez você já mentiu e isso já é uma mentira. Não cobiçarás. Aí você cobiçou já. Você já cobiçou o carro do vizinho, você já cobiçou, outras coisas. E aí você vai vendo: cara, eu não consigo porque eu sou fraco, eu não tenho força, eu sou fraco. Então Paulo está dizendo: porque quando nós ainda éramos fracos, foi aí que Deus entregou Jesus. Quando você ainda era fraco, quando você ainda procurava em você possibilidade de ser aceito por Deus, foi nesse momento que Deus entregou o Filho. Foi nesse momento que Cristo morreu. Cristo não morreu quando você acertou as contas. Geralmente, qual que é o falar das pessoas em relação ao Evangelho, em relação à igreja e em relação ao batismo? E obviamente nenhuma delas está aqui, é para aqueles que não vieram. Mas quando você vê elas, você pode falar. Ela diz assim: não, eu até vou na igreja, eu até vou para a igreja, eles falam, né? Eu até vou para a igreja, mas antes eu preciso resolver algumas coisas. Antes ainda eu preciso resolver alguma coisa. É só que ele ainda não leu Romanos 5, versículo 6, dizendo: porque quando nós ainda éramos fracos, foi nesse momento que Cristo morreu por nós. Cristo não morreu quando eu fiz tudo certinho. Cristo não morreu quando eu arrumei a minha vida. Não, Cristo morreu na minha vida uma bagunça. Quando eu era fraco, pecador, tentando, obviamente de alguma maneira chamar a atenção de Deus, foi nesse momento. Aí ele diz no versículo 7: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Então qual a diferença de justo e de bom? Justo é aquela pessoa que ela é reta, ela é correta, ela cumpre a lei. Ou seja, 80 km por hora na 0,30. Não dá para acreditar, né? Não pode ser 80. Eu não me conformo. Mas enfim, é 80. Ele anda 80 por hora. Eu faço tudo certo. Ah, o pastor está dizendo que pode andar 100. Não estou dizendo, só estou dizendo que o justo é aquele que cumpre tudo certinho. O bom, ele não só cumpre tudo certinho, ele ultrapassa ainda o aspecto de fazer certo. Ele doa, ele entrega. Então o justo é aquele que paga as contas em dia. O bom é aquele que paga as contas em dia e ainda empresta dinheiro. Consegue ver a diferença aqui? Paulo está dizendo: por um justo dificilmente alguém morreria, mas pelo um bom, talvez alguém morreria por alguém bom. Talvez alguém morreria. Mas no 8 ele vai dizer agora para mim e para você: mas Deus agora,
Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Pastor, eu não sei se eu sou amado por Deus. Está aqui, mas Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco, não quando nós fizemos tudo certo, não quando nós comportamos bem, não quando nós cumprimos com toda a lei, não quando nós agora batemos as metas de sucesso que nós consideramos. Não é dessa maneira que o amor de Deus é expresso para mim. Não quando o meu casamento está tudo certo, quando o meu trabalho está tudo certo, quando a minha vida financeira está redonda. Isso não é parâmetro para você definir que é amado de Deus. Mas o parâmetro para você saber, ter convicção, certeza lógica que você é amado de Deus, é porque quando nós éramos ainda pecadores, Deus entregou Cristo e Ele morreu por nós, na nossa fraqueza, no nosso insucesso, nas nossas falhas, nos nossos pecados e delitos. Então, se você quer ter a convicção que é amado de Deus, veja a cruz de Cristo. Ele entregou a vida por mim e por você. Ah, pastor, eu fico em crise, às vezes quando não dá certo eu fico chateado. Você pode ficar chateado, mas não duvide do amor de Deus. Pastor, mas se Deus me amasse, eu não ia passar por crise financeira. Não é isso que está dizendo. Ah, pastor, se Deus me amasse, o meu casamento não ia ter crise. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato. E que fato é esse? O fato é a cruz de Cristo. O fato é a morte, é a entrega, é a oferta que foi dada para mim e para você. É ali. E quando nós éramos ainda pecadores. Nossa, pastor, é isso, eu creio que sou amado de Deus, eu creio na cruz de Cristo, eu creio que os meus pecados estão perdoados, eu creio que meu nome foi escrito no livro da vida, eu creio em Cristo. Só que já estaria muito bom, né? Aí vem Paulo, ele diz, gente, mas agora, muito mais agora. Uau, pastor, mas aqui já está ótimo. Já está ótimo, eu vi a cruz vazia, Ele morreu e ressuscitou. Eu recebi o amor de Deus derramado no meu coração. Eu tenho a convicção, eu tenho a certeza. Mas Paulo está dizendo, gente, espera aí, vamos ser lógicos, vamos pensar, se Ele morreu quando nós éramos pecadores, o que acontece agora? Paulo diz, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Se quando eu era pecador, Ele morreu por mim, Paulo está dizendo, muito mais agora que eu sou justificado pelo sangue. Oh, irmão, se isso aqui não é lógica, eu não sei. É a mesma coisa que somar 2 mais 2. Se quando eu não era filho, Deus já me abençoava, imagina agora sendo filho. Se quando eu não era filho, eu já via a favor de Deus, eu já via a mão de Deus na minha vida, muito mais agora sendo salvo, muito mais agora sendo justificado pelo sangue, irmãos. Ele traz o sangue de novo. Não é o nosso esforço, é o sangue dele, que foi derramado na cruz, que fez com que Deus nos aceitasse. Paulo está dizendo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Oh, irmãos, o dia que você estiver em crise, você precisa ler Romanos 5. Você precisa dizer, mas Deus provou o seu amor quando Cristo morreu por mim, mas muito mais agora. Quando eu era pecador, Ele já provou, mas muito mais agora que eu sou justo. Quando você tem a revelação da graça, você tem a revelação da sua identidade. São essas faixas que estão aqui. Você se torna perdoado, abençoado, santo em Cristo, vencedor, filho, favorecido, amado e justificado. Essa é a sua nova identidade em Cristo Jesus. Então, muito mais agora, a graça e o favor de Deus vai ser expresso, manifesto na sua vida. Eu quero profetizar por você nessa noite a revelação do amor de Deus. Deus ama você. Deus não está procurando uma oportunidade para exercer juízo, condenação sobre a sua vida, não, pelo contrário, Deus está procurando uma oportunidade para você ser abençoado, para liberar bondade sobre você. Basta você crer que é amado. Pastor, o que eu preciso de fazer para desfrutar mais do favor de Deus? É crer naquilo que Ele já fez. Quanto mais você crê, quanto mais você tem convicção que você é filho,
mais você vai desfrutar da paternidade de Deus. Não é uma barganha com Deus. Tem pessoas que acham que quanto mais eu entrego, quanto mais eu faço. Não, quanto mais você crê. Quanto mais você crê, você precisa de crer que é justo. Não porque você, pelo seu comportamento, mas porque Deus fez você justo. Você precisa de crer que é amado, não porque você é bonzinho, não. É porque Ele ama você, sendo ruim mesmo. Ah, pastor, eu não sou tão ruim assim. Pois é, essa é outra pregação. Em algum momento você vai perceber que você não é tão bom quanto você sabia ou imaginava que era. E nesse dia você se decepciona com você mesmo. E é nesse dia que Ele mostra para você a cruz vazia. É desse jeito que eu amo. Quando você falhou, quando você erra, é desse jeito que eu amo você. Então muito mais agora, irmãos. Paulo diz que nós vamos ser salvos da ira. Deixa eu só pincelar aqui sobre a ira. Que ira, pastor? Essa ira que ele fala aqui, não é a ira de Deus que está sobre o pecado. Não. Essa ira de Deus que vai vir. Vai vir. E como o Senhor tem falado comigo sobre isso? Ele vai vir, você sabe que vai vir, haverá um dia que a Bíblia chama do dia do Senhor, o dia do juízo, que todos nós estaremos diante dele. E a ira de Deus que já veio sobre Cristo na cruz do Calvário para condenação dos nossos pecados, essa ira de Deus virá sobre o pecado. Ela vai vir, vai acontecer. Só que Paulo está dizendo: eu e você, que somos justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Por que eu vou ser salvo da ira? Porque o sangue de Jesus está sobre mim. Eu sou justificado, eu sou guardado por Ele. Pastor, mas eu fiz uma coisa errada. Pois é, mas não é o que eu fiz, é o que Ele fez na cruz. E a cruz me mostra que eu serei guardado. Versículo 10, o segundo muito mais. Paulo continua dizendo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh, irmãos, se antes você, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Não sei se você já teve um inimigo. Acho que não, né? Nós nunca tivemos inimigos. Se você já teve um inimigo, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E eu vou dizer uma característica só de um inimigo, ok? Ou de um inimigo que você teve. Seja numa brincadeira, quando você era criança, ok? Um era gremista e o outro colorado. Não vamos falar de futebol hoje, tá? Enfim. Um inimigo, você não quer estar na presença dele. Quando alguém, né? Você tinha um inimigo lá na escola. Vamos fazer uma ilustração. Você tinha um inimigo lá na 4ª série. Ok? O que você queria? Você não queria sentar do lado dele na classe. Você queria sentar onde? Longe. Eu quero sentar longe dele. Então você não quer estar na presença. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, nós não queríamos estar na presença de Deus. Falou de Deus, falou de evangelho, de Bíblia. Eu estou aqui, ó, tchau. Nós éramos assim, né? Não precisa olhar para o lado. A esposa começa a ir no GC e a graça de Deus vem sobre ela, e ela diz para o marido: tu tem que ir. Aí ele vai um dia: eu vou, mas para te acompanhar. Aí ele vai lá, começa a orar, ele já abriu o olho e já não está mais, tchau. Ela vem abençoada no culto: tu tem que ir. Ele está: eu vou para te acompanhar. Ele vem no culto, fica em pé lá atrás, né? Eu sei que os irmãos estão em pé porque não tem lugar, mas é mais ou menos. Ele fica em pé, ele chega depois de começar e sai antes de terminar. E quando ela olha, ele já está dentro do carro esperando, nem quer saber. Por quê? Porque ainda é inimigo de Deus, não tem prazer na presença da família de Deus. Isso é uma característica de alguém que é inimigo. Mas quando eu tenho a revelação que em Cristo eu fui reconciliado, então aquele seu inimigo que você tinha, de algum momento você conheceu ele de verdade, porque você achou que ele era de uma maneira, mas teve uma outra pessoa que apresentou ele verdadeiramente para você, e você mudou a imagem dele. E aí você diz: cara, vem isso aqui, senta do meu lado, você está com ele. Aí você diz: meu Deus, parece que nós nos conhecemos há 3 anos. Aí 1 semana antes era inimigo. É assim que acontece com o Evangelho, é isso que o Evangelho faz, é isso que a graça de Deus faz. Nós éramos inimigos, mas Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus, e agora nós não somos mais inimigos, nós fomos reconciliados e nos tornamos amigos de Deus. Nós temos prazer em Deus, na sua presença, na comunhão do Espírito, nós temos prazer no ambiente da vida de Deus. E Paulo está dizendo agora,
Muito mais então, reconciliados. Se antes, quando eu era inimigo, Deus me reconciliou, muito mais agora, que eu já fui reconciliado. Paulo está dizendo que nós vamos ser salvos pela sua vida. Pastor, mas como assim? Eu não fui salvo pela morte? Sim, nós fomos salvos pela morte, mas agora Paulo está dizendo que tem uma salvação pela vida. E que salvação é essa, pastor? A salvação, rapidamente, ela tem 3 aspectos. Primeiro, a salvação que aconteceu o dia que você recebeu o evangelho, a pregação, e você creu. Aquele dia você nasceu de novo, amém? Então você foi salvo. Mas no outro aspecto, você está sendo salvo. Nós estamos sendo salvos do quê? Porque a carne, o pecado está na carne. Isso está ligado com esse processo de transformação. E também, esse é o segundo, está ligado com o presente. O primeiro passado, o outro presente. E o outro aspecto de salvação é futuro. No dia da ira nós vamos ser totalmente salvos. Só que esse salvo pela vida é a salvação que está ligado com a nossa transformação. Então é naquele dia que você é confrontado pelo Espírito, você vê que Cristo Jesus, não agora pela morte, mas pela vida da ressurreição, Ele libera provisão para você enfrentar os seus desafios, para você romper com os limites, para que o seu casamento seja transformado, para que a sua empresa seja transformada, para que os seus filhos sejam transformados, a sua casa, a sua família, os seus negócios, você vai sendo transformado. Então você vai sendo salvo pela vida, porque essa vida é uma vida abundante, é a vida da ressurreição, é a vida que venceu a morte. Essa é a promessa que está para aqueles que creem. Nós somos salvos pela vida de Jesus, pela vida dele. A vida dele está em nós, como nós cantamos: Cristo vive em mim, a vida dele está em mim, porque o Espírito habita dentro de mim. Paulo diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu não vivo mais para mim, eu não vivo pela minha força, eu não vivo pelas minhas habilidades, eu não vivo pelas minhas capacidades. É Ele que vive em mim, o Espírito de Deus habita em mim, e Cristo vive através da minha vida. Eu sou um canal de Deus agora. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Versículo 15, ele fala o terceiro muito mais. Ele diz: mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, e esse aqui é Adão, você sabe, o dom gratuito está ligado com o Espírito, está ligado com a justiça de Deus que nós recebemos. O que Deus nos deu, Paulo está dizendo, o que Deus nos deu é diferente daquilo que nós recebemos, daquilo que Adão fez. Então o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só homem, então é dessa maneira que eu e você temos a revelação, o entendimento que somos pecadores. Ninguém é pecador porque ele peca, ele é pecador porque Adão pecou, e todos nós nascemos de Adão. Então assim que foi a ofensa, então nós nos tornamos inimigos de Deus, não porque nós fizemos algo, mas porque Adão fez, e o erro de Adão nos colocou debaixo da mesma condenação. Então a ofensa acontece assim, por causa de uma ofensa, muitos se tornaram pecadores, muitos morreram, Paulo diz, mas muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, irmãos. Oh, irmãos, aqui esse versículo 15, eu sei que eu já falei isso em outros versículos, né? Mas cada um que eu leio parece que esse aqui é o mais importante. Paulo está dizendo que o pecado de Adão cometeu um estrago muito grande. Porque Adão pecou, a humanidade foi colocada debaixo de condenação, pecador. O estrago foi grande, concorda comigo? Muito grande. Mas Paulo está dizendo o seguinte: se o que Adão fez teve um estrago grande, muito mais o que Cristo fez.
Ah, muito mais. Cristo não só resolveu o problema de Adão, quando Ele deu muito mais graça. Muito mais graça. Ele não só resolveu um problema, não, Ele nos deu provisão para cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Ele não somente pagou a nossa dívida, Ele nos deu um crédito. Nós não somente tivemos a dívida paga, ou somente fomos perdoados. Não, nós fomos justificados. Nós fomos aceitos como filho de Deus, irmãos. Se Deus viesse resolver o problema, só para resolver o problema que Adão fez, nós seríamos somente perdoados. Então imagina que Adão, rapidamente uma ilustração, Adão, ele comprou, não vou dizer o nome da loja, comprou numa loja, no seu nome, e você ficou com a dívida. Você ficou com a dívida. Não sei se você já teve essa experiência, mas ela não é nada boa, né? Alguém comprar no seu nome e não pagar. Aí você vai lá na loja e diz, mas não fui eu que comprei. Ele diz, pois é, mas está no teu nome aqui. É o teu CPF, não tem o que fazer. Vou ter que cobrar de ti. É isso que aconteceu, Adão pecou e nós ficamos com a dívida. Vá, pastor, é injustiça. Mas a palavra de Deus diz que Deus veio resolver esse problema. Então Deus foi lá, a dívida não é dele, ele não tem nada a ver com a história, não é, mas ele foi lá e pagou essa dívida. Vamos supor que a dívida que Adão teve, que Adão fez, foi de 5 milhões de reais. Tá bom, Deus enviou Jesus, vai lá e paga 5 milhões. Já estaria bom, sim ou não? Você já ficaria aliviado? Ah, pastor, aleluia, estou gostando agora. Já ficaria muito bom. Mas Paulo está dizendo que não foi só isso, foi muito mais. A graça de Deus não foi somente para pagar. É uma ilustração, não vai dizer que o pastor está dizendo que Deus dá dinheiro desse jeito. É só uma ilustração para você entender. Ele não somente pagou os 5 milhões, mas Ele nos deu mais 5 milhões ainda. Ele não só resolveu, não somente ficou 0-0 o jogo, não, pelo contrário, a graça de Deus é muito mais, muito mais, muito mais. O que Cristo fez tem poder, autoridade daquilo que Adão fez. Então, se quando eu estava em Adão, Deus já me amou, já expressou favor e graça sobre a minha vida, eu quero dizer para você, muito mais agora, a graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos que creem. É o que eu quero pontuar um aspecto, para todos nós, e principalmente para os irmãos que vão descer as águas. Existe um evangelho que não é evangelho, que diz assim, agora, talvez vocês já ouviram isso, agora que você vai batizar, olha agora, você sabe, hein? Mas tem certeza que tu vai querer te batizar? Porque depois você vai fazer uma coisa errada, aí você sabe, agora Deus vai pegar você. Então é o seguinte, quando eu sou ímpio, pecador, nossa, Deus me ama, Deus ama você, tem um plano na sua vida, tem um projeto na sua vida. Amém, aleluia, eu creio, eu torno filho de Deus, eu quero batizar, você vai batizar? Não, agora Deus está brabo, zangado com você. Se você fizer alguma coisa de errado, Ele vai pegar você. Deus tarda, mas não falha. Você está dando brecha, desobedeceu, Deus vem com a chibata e pega você. Então é melhor você não se batizar. Esse é um evangelho maligno. Isso não é evangelho. Imagina você, irmão. Imagina você. Quantos tem filhos aqui? Amém. Aleluia. Quem não tem vai ter muitos. Em nome de Jesus, eu profetizo. 3, 4, 5. Aleluia. Crescer, multiplicar, encher a terra. Essa é isso, irmão. É com nós. Isso aí, a palavra é para nós. Vamos lá, irmãos, irmãs. Isso é graça de Deus também, sabia? Os frutos têm que aparecer em algum momento, né? Presta atenção aqui. Você como pai, como mãe, você tem prazer em abençoar o seu filho? Sim ou não? Tem prazer? Eu não sei você, mas eu me sinto muito pai abençoando os meus filhos. Sabe uma coisa que gera convicção em mim? Eu abençoando os meus filhos, amando eles, corrigindo eles também. Isso é graça de Deus. Mas essa é outra pregação. Correção tem, na graça tem correção. Mas agora,
como que eu trato outras pessoas que não são meus filhos? Porque eu trato muito bem os meus filhos, eu vou tratar muito mal alguém que não é meu filho? É coerente isso ou não? Eu vou tratar bem, sim ou não? Tratar bem. Talvez, e provavelmente eu não vou tratar como trato o meu filho, concorda comigo? Só que eu e você antes não éramos filhos de Deus. E quando você tem a revelação, você vê o quanto que Deus tratava bem você, sim ou não? Mas muito mais agora que você é filho. Você imagina, quando você não era filho, Deus tratava bem você. Agora que você é filho, não, agora o chinelo vai cantar toda hora. Agora o pau vai quebrar. E Deus vai ficar em cima de você, condenando e acusando você. Eu quero dizer, isso aqui não é evangelho, isso aqui é maligno. Muito mais agora que é filho, muito mais agora que declara publicamente a fé em Cristo. Eu sou filho de Deus. Oh, irmãos, aleluia. Está entendendo o que eu falei para você no início, que é uma questão de coerência e lógica, entendeu? 2 mais 2 agora aqui? É o 2 mais 2, cara. Se quando eu não era filho, Deus cuidava de mim, tratava bem de mim, muito mais agora sendo filho, muito mais agora a graça de Deus vai fluir na sua vida, em nome de Jesus, amém. Quarto, finalizando, versículo 17, se a morte reinou pela ofensa de um, e esse é Adão, a morte reinou por conta de Adão, e por meio de um só. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, que é Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça, agora aqui, irmãos, os que recebem a abundância da graça. Você que recebeu a abundância da graça, levanta a sua mão. Você que recebeu a abundância dessa graça, da graça, levanta a sua mão. Eu quero dizer que o dom, você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, o presente da justiça, a roupa que Deus, Ele fez para você, que é a justiça dEle. Você agora vai reinar em vida, por meio de um só, que é Jesus Cristo. Pastor, então quer dizer que eu vou reinar em vida? Quem tem filho sabe o que é reinar, né? Mas não é esse reinar aí. Não é esse reinar aí dos filhos. O que essa palavra é reinar? Aqui que muitas pessoas têm dificuldade, mas eu não vou poder explicar muito aqui. Mas para você entender. Reinar em vida está ligado com aquilo que o Lucas falou aqui. Não há nada que governe você. O dinheiro não governa você. Não está dizendo que você vai ter todo o dinheiro que você quer, não é isso. Mas o dinheiro não governa você. As circunstâncias não governam você. A enfermidade não governa você. A crise conjugal não governa sobre você. A crise econômica não governa você. A crise política não governa sobre você. Ou seja, você não é governado, é você que governa. Mas não governa no sentido de dizer, isso não vai acontecer, não, mas não governa no sentido daquilo não afetar a convicção que você tem daquilo que você é em Cristo Jesus. Mesmo que não aconteça da maneira que você queira, aquilo não influencia você. Você sabe que é amado, que é escolhido, que é justificado, que é amado de Deus. Então reinar em vida está ligado com isso, que as circunstâncias não governam você. É você que governa sobre as circunstâncias. Isso é reinar em vida. Mas como nós vamos reinar em vida? A partir da nossa habilidade, da nossa capacidade? Não, nós vamos reinar em vida, a saber, por meio de um só, Cristo Jesus. É por isso que nós falamos em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus essa circunstância vai mover, em nome de Jesus eu declaro, profetizo sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre a minha família, eu declaro sobre a minha vida financeira, a graça de Deus irá manifestar, sobre os meus filhos eu abençoo os meus filhos, sobre a minha empresa, sobre os meus negócios, sobre o meu trabalho, eu declaro, eu vou reinar em vida. Pastor, mas eu estou falando, não está acontecendo nada. Ok, mesmo que não aconteça, permaneça na mesma posição.
que é uma posição que você não conquistou, mas foi uma posição que Deus colocou você. Ele colocou você, assim como um pai coloca uma criança sentada, sabe? Você que é pai sabe bem, você coloca a criança sentada, assim Deus pegou eu e você e nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós olhamos para as circunstâncias pela fé, de cima para baixo, nós não olhamos de baixo para cima, porque nós estamos em Cristo. É dessa maneira que nós vivemos, irmãos. Uma das piores circunstâncias não circunstâncias, mas que acontece em relação aos cristãos, e eu vou falar isso não é para condenação, não estou dizendo que você não possa passar por isso. Isso faz parte do crescimento, parte do caminho de maturidade. Mas é um cristão que é filho de Deus, ele vive debaixo de condenação e acusação. Ele vive oprimido pelas circunstâncias. Não estou dizendo que você não possa se preocupar, não é isso. Não é isso. Mas aquela coisa, né? Eu dou um exemplo da questão financeira, porque eu sei que a questão financeira, ela mexe muito com você. E mexe muito comigo também. É desafiador, né, irmãos? É desafiador quando ele está na crise financeira. Tem duas coisas que abatem principalmente o crente: a questão financeira e a questão de saúde, não é? Por quê? Está escrito, pastor, ele levou as enfermidades na cruz, mas eu estou doente, pastor, faz 2, 3, 4, 5, 10 anos e nada acontece. Aí o diabo vem acusar e condenar você, viu? É porque você não está fazendo alguma coisa certa, é porque você não é um bom cristão, você não é um bom filho, você fica acusado e condenado dessa maneira. E a mesma coisa financeiramente, pastor, está escrito, ele suprirá todas as minhas necessidades, ele se fez pobre para que eu pudesse ser enriquecido. Como que eu estou passando crise financeira? E aí o diabo se apresenta e começa a acusar e condenar você, viu só, você não aconteceu nada com você, você não nasceu de novo, você não é filho, aquele dia do batismo foi só um banho que você teve. É as mentiras que o diabo fala para você. Não pense que ele não fala para mim a mesma coisa, ele vai continuar falando a mesma coisa para você, obviamente de maneiras diferentes. E eu sei que é desafiador isso, só que quando você está abalado nesse aspecto, não sei se você já notou, mas o seu jeito de andar muda. Já notou? Você anda de cabeça baixa e ombro encolhido, não é assim? Chutando pedra. Eu sei que é uma postura, eu não estou falando da postura. A postura é uma consequência daquilo que está acontecendo com você. Aí eu quero aqui recorrer com você para a argumentação bíblica. Você precisa vir para Romanos 5 e saber que você é filho, e relembrar que você é amado, relembrar que você é justificado, que você agora está sentado nas regiões celestiais, como está em Efésios 1, em Cristo Jesus. Automaticamente, usando uma linguagem aqui fácil de entender, seu peito estufa, você olha para frente e você diz: eu sou filho amado, eu sou escolhido de Deus. Senhor, obrigado pela tua graça na minha vida. Senhor, obrigado pelo teu favor na minha vida. Obrigado pelo teu perdão, pelo sangue que foi derramado. À medida que você muda, né, a sua postura interior de fé, de declaração, algo espiritual acontece. Algo espiritual acontece. A atmosfera começa a mudar. Por quê? Porque você está na perspectiva de quem foi justificado, de quem foi colocado na posição de reinar em vida, irmãos. Amém? O último, muito mais. E os meus irmãos do louvor podem subir, aleluia. Versículo 20, Romanos 5, 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Eu podia ter falado só desse aqui, né? Oh Deus, irmãos, como isso aqui é poderoso. Se tem algo que Satanás condena você, é dos seus pecados, não é? Tem um filme que Satanás criou, você vai concordar comigo que foi ele que criou, só pode ser ele que criou, que diz assim: eu lembro do que você fez no verão passado. Os mais antigos lembram desse filme, né? Eu não lembro do filme, eu só lembro do título. Eu
lembro do que você fez no ano passado. Então sabe qual é o trabalho de Satanás? É lembrar do seu passado. Quando você está aqui, nessa noite você está aqui, você levanta a mão para adorar Jesus, Satanás sopra no seu ouvido: eu lembro do que você fez no verão passado. Quando você está aqui, agora vai batizar, Satanás dizendo: eu lembro do que você fez na semana passada. Você vem caminhando aqui para o tanque de batismo, Satanás diz assim: eu lembro do que você fez há horas passadas. Oh, irmãos, ele é o acusador dos irmãos. E se tem uma qualidade de Satanás, eu vi isso aqui uns anos atrás, uma criança, é que ele é muito persistente. Ele não para de acusar, diariamente ele fica soprando no seu ouvido, dardos inflamados, malignos de acusação e de condenação, dos seus erros, dos seus passados, do seu passado. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar Romanos capítulo 5, versículo 20. A lei veio para que aumentasse o pecado. Ok, sou pecador, então aumentou o pecado. Por isso que a lei, ela é um problema. É um problema. Ela é boa, mas ela é um problema. Por quê? Porque ele mostra que você é pecador. E mesmo depois de você ser justo, a lei sempre vai mostrar o seu pecado. Sempre vai mostrar o seu pecado. Sempre vai mostrar que você é pecado. Então a lei é um problema. Então a lei sempre vai gerar o quê? Condenação para você. Ela aumenta o pecado. Porque se não tem lei, não tem pecado. É mais ou menos o Covid. Lembra? Perguntaram para mim: quantas vezes o senhor pegou Covid? Eu disse: olha, várias vezes. Mas como é que tem certeza? Eu disse: eu não tenho. Por quê? Porque eu nunca fiz o teste. Então, acho que eu peguei, mas não tem como comprovar que eu tive. Por quê? Porque eu não fiz o teste. Não estou dizendo que você não tem que fazer o teste de coisa, não é isso. Eu estou ilustrando para você. Se não tivesse uma placa de limite de velocidade em uma via, você pode andar a velocidade que você quiser, sim ou não? A partir de que tem uma placa, porque se você passar daquela velocidade, você é multado. Há uma transgressão, e se há uma transgressão, agora há culpa. É isso que a lei faz. É por isso que aqueles que pregam lei não pregam o evangelho. Não é evangelho, eles pregam lei. A lei só mostra o pecado. E uma coisa eu aprendi: que eu não vou ficar procurando pecado em mim, porque eu vou achar. Se você for ficar procurando alguma coisa de ruim em você, cara, eu acho que não precisa 30 segundos, né? Eu não preciso 30 segundos, já achei. Essa é uma coisa delas, eu falo demais, eu já passei do tempo que eu tinha programado. Mas se eu ficar pensando nisso, eu não consigo nem continuar pregando aqui, tão acusado que eu fico. É por isso que o evangelho é olhar para Cristo, o que Ele fez. Pastor, então quer dizer que a gente pode errar, pintar e bordar? Não, nunca pôde, você sabe disso. Só que quando Satanás acusar você e condenar do seu pecado, por conta da lei, ele vai usar a lei. Não pense que Satanás vai usar outra coisa, ele vai usar a lei. Vai usar a lei. Aí você lembra de Romanos 5:20. Se a lei gerou pecado, a lei, ela gerou pecado. Se a lei, vamos lá, a lei veio para que aumentasse a ofensa, que é o pecado. Paulo diz: mas aonde aumentou o pecado? Muito mais a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Então, se já teve pecado, não está dizendo que você tem que pecar para ver a graça. Não, você já pecou, já errou, já falhou, inevitavelmente vai fazer ainda. Mas se tem pecado, o que o evangelho diz? Tem muito mais graça. Tem muito mais graça, tem muito mais provisão, muito mais poderoso é aquilo que Cristo fez na cruz, daquilo que eu e você porventura viemos a fazer. Essa é a graça de Deus, essa é a graça de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a graça de Deus que foi derramado sobre a nossa vida. Nós somos justificados, perdoados, abençoados, mais que vencedores em Cristo Jesus. Graça sobre graça está sobre nós. Aleluia!